São Paulo, Ricardo Nunes, baixou o tom nesta quinta-feira após levantar a hipótese de ter havido perseguição política em operação da Polícia Civil, que apontou suspeitas em contrato de 108 milhões de reais da gestão municipal com o Instituto Conhecer Brasil para a instalação de pontos de Wi-Fi na capital. A gente confere agora no portal metrópolis.com. Vou pedir para a produção até encontrar essa matéria para mim, porque eu não tenho ela aqui comigo no meu tablet que está espelhado aí para vocês, mas a produção muito rapidamente já encontrou aí para vocês. Então, o prefeito diz o seguinte: não tem nem o que falar com o governador, diz Nunes, após a operação. É uma operação na semana passada que investigava então a produtora envolvida com o filme Dark Horse. Existe aí uma suspeita de que dinheiro da Prefeitura de São Paulo, de uma secretaria específica da Prefeitura de São Paulo, teria sido destinado para esses pontos de Wi-Fi na capital paulista. Então está tendo essa investigação, ela está ocorrendo pela Polícia Civil de São Paulo, e quando a gente tiver qualquer novidade sobre isso, claro, a gente vai falar para vocês, mas o prefeito está dizendo que não tem que chegar até o governador Tarcísio. Vou aproveitar esse momento para chamar um intervalo comercial muito rapidinho. Então, intervalo comercial para quem nos assiste pela Fast TV, nos canais da LG Channels, e continuamos com a nossa programação normal para quem nos assiste aqui pelo YouTube. Ele disse o seguinte: desde domingo eu não falo com o Tarcísio. Isso Nunes, tá, pessoal? A operação aconteceu na segunda-feira, mas também não tem o que falar, né? Porque a Polícia Civil tem a sua autonomia, é uma polícia de estado, não tem nem o que falar com o governador, tá tudo tranquilo, afirmou o prefeito de São Paulo ao Metrópolis. O reencontro dos dois aconteceu na Marcha de Jesus, falando sobre o Instituto Conhecer, que é esse que está sendo investigado. Ele é representado pela Karina Ferreira do Gama, que também é a dona da Go Up Entertainment, que é a produtora da cinebiografia do filme Dark Horse, que é o filme de Jair Bolsonaro. Tanto Karina quanto o Instituto e a secretaria, que é essa secretaria que teria desviado o dinheiro, Secretaria de Inovação e Tecnologia, foram alvos na última segunda-feira dessa investigação da Polícia Federal, operação que se chama Wi-Fi Livre, e apura, essa suspeita de irregularidade no contrato com a Prefeitura de São Paulo. Uma delas é de que parte dessa verba da Prefeitura tenha sido usada para financiar o filme Dark Horse. Então, Felipe, ao invés do dinheiro ter sido usado para os pontos de Wi-Fi na cidade, teria sido enviado para custear e financiar o filme Dark Horse. Logo após a deflagração dessa operação, o prefeito defendeu o contrato e a empresária, a Karina. O prefeito disse o seguinte: eu acho que a Karina é uma pessoa decente, uma mulher trabalhadora, uma mulher que, como qualquer outra, está batalhando, que conhece o Bolsonaro, então está passando por isso, afirmou o prefeito. Na ocasião, numa fala confusa, o prefeito também questionou a autonomia da Polícia Civil. Estão indo atrás de um contrato com a Prefeitura de 2024 por causa do filme? Aí é grave, é perseguição política, disse o Ricardo Nunes. Ele disse mais: eu tenho empresa de embalagem, tenho fazenda, tenho várias atividades e sou prefeito. Qual o problema da pessoa ter várias atividades? Se é essa a motivação, aí eu acho grave. Aí o Tarcísio rebateu o prefeito. Ele disse o seguinte: operação da polícia é uma coisa que a gente não interfere. A polícia tem autonomia para fazer as suas investigações, para fazer as suas operações, é uma instituição de Estado. Havia uma investigação em curso, uma demanda do Ministério Público, a polícia cumpriu e, portanto, tivemos a operação. Sempre vai ser assim, disse Tarcísio durante uma entrevista coletiva. E aí é por isso que a matéria questiona se o Nunes acabou conversando com o Tarcísio sobre isso na Marcha para Jesus, que foi o primeiro momento que os dois se encontraram pessoalmente depois dessa operação que aconteceu na última segunda-feira. Agora, Felipe, é mais um ponto, é mais uma peça do quebra-cabeça Dark Horse, porque a gente não sabe muito bem como esse filme foi financiado, de onde saiu 100% do dinheiro, apesar do Flávio Bolsonaro dizer que existem mais de 10 investidores, além do Daniel Vorcaro. Até agora, o contrato desse filme não foi apresentado, apesar do Flávio Bolsonaro dizer que esse contrato seria apresentado para a população e para a imprensa.
A gente não sabe qual foi a fatia de fato de dinheiro que foi paga pelo Daniel Forcaro. Então, não sabemos qual foi a participação de fato do Mário Frias, que é deputado federal, então ele deve sim explicações à população. Não sabemos qual foi a participação de fato do Eduardo Bolsonaro, que a princípio disse que não havia participação em nada do filme, depois disse que havia até investido dinheiro no filme. Então, está tudo muito confuso. Mais uma investigação envolvendo esse assunto. Agora, você imagina, Felipe, se há dinheiro da Prefeitura de São Paulo investido num filme de Jair Bolsonaro, de onde mais não tem dinheiro investido nesse filme? Mira, está tudo muito confuso. O prefeito de São Paulo não consegue se explicar, o que cria ainda mais confusão, né? E impressionante como o argumento é o mesmo para qualquer pessoa que está sendo acusada de corrupção, né? Perseguição política, né? E a prefeitura de São Paulo não é diferente, né? O prefeito de São Paulo, Nunes, deve explicação por que está tendo acusação de que o PCC está conseguindo ganhar linhas, né, municipais de transporte urbano, tem que dar explicação, né, da corrupção da SP Tours, né, que foi, né, esclarecida, grande parte, né, pela Controladoria-Geral do município de São Paulo, né, por meio do competente controlador-geral Daniel Falcão. Né, a acusação de que a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, né, quer tirar o bilhete único, que é um ganho civilizatório da população de São Paulo, que ajuda a sociedade que mora em São Paulo a trabalhar e pagar, né, uma tarifa, né, para ir em vários lugares, né, da sua residência até o seu trabalho. Ele quer passar isso por um grupo de empresários, né, ligado ao Maurício Neves, né, presidente do PP estadual, né, por meio de um leque de advogados que estão dentro desse esquema. Então, o prefeito de São Paulo deve explicação, né, e não a retórica barata de falar que é perseguição política. Perseguição política para quem? Né? Ele tem que esclarecer, tem que acabar com essa palhaçada, né, de político achar que a população vai fazer papel de trouxa e vai acreditar em qualquer explicação que ele possa dar. Nem por isso, Neila, que o governador de São Paulo está vendo o que está acontecendo na Prefeitura de São Paulo e quer se afastar. Né? Por isso, Flávio Bolsonaro também olha, né, o que está acontecendo na Prefeitura de São Paulo e quer se afastar do que está acontecendo ali, né? Porque não tem nenhuma explicação consistente, né? Não tem nenhuma explicação que a gente consiga pegar e falar, poxa, faz sentido o que estou falando, né? Pelo contrário, né? É impressionante como a Prefeitura de São Paulo está uma confusão profunda, né? E muito por culpa de que o prefeito não consegue explicar o que está fazendo a Prefeitura de São Paulo em relação à questão relacionada com essa situação aí, Neila. Impressionante. Agora me veio aqui na cabeça, Felipe, não seria muito mais simples pegar as contas dessa secretaria específica, mesmo que fosse de 2024, pegar as contas de 2024 e colocar na mesa e publicar e deixar públicas essas contas? A gente saberia para onde teriam sido investidos esses 108 milhões de reais de forma muito simples. 2024 é logo aqui, a gente está em 2026. Não é que a gente está falando de 200 anos atrás ou de 20 anos atrás, a gente está falando de 2 anos, Felipe. É muito simples, o sistema da Prefeitura de São Paulo pode dizer muito bem para a gente aonde esse dinheiro foi investido. É prestação de contas. É muito simples isso. E hoje, a lei brasileira ela prevê que a gente tem que saber aonde o dinheiro ele está sendo investido. Então é muito simples, é só o prefeito acessar o sistema e mostrar aonde o dinheiro dessa secretaria está sendo investido. Simples. Por que isso não é feito? Não, exatamente, esse é o ponto, Neila. Por que não é feito? Né? Por que uma das grandes acusações que está sendo feita em relação a esse assunto, a Prefeitura de São Paulo pagou, né, uma pessoa ligada à produção do filme Dark Horse, né, relacionado ao Jair Bolsonaro, para implementar pontos de Wi-Fi na cidade e não fez isso. Né? Então, será que colocou o dinheiro de forma transversa, né, para investir no filme e não para colocar Wi-Fi para a população? Por isso que eu falo, Neila, a grande questão é que, infelizmente, o prefeito de São Paulo, como você colocou no começo, é confuso e está no meio de uma confusão generalizada relacionada com a corrupção na Prefeitura de São Paulo. Né? E você colocou no ponto. Mostra os números, quanto que foi investido
em relação à Prefeitura de São Paulo para colocar o ponto de Wi-Fi na cidade de São Paulo como um todo, né? E quanto que foi efetivamente implementado desse Wi-Fi. Porque se não foi implementado pontos de Wi-Fi na cidade e foi alocado dinheiro e recurso dos munícipes de São Paulo nesse contrato, né, é porque o contrato foi para algum lugar. Então, possivelmente foi para investir no filme do Jair Bolsonaro, Dark Horse. Né? Então, não dá para falar, coitada da produtora do filme, está sendo vítima de acusação. Basta esclarecer, basta colocar os pingos nos is, basta falar exatamente de onde está vindo o dinheiro, para onde está indo o dinheiro. Né? Infelizmente, Leila, ninguém quer falar e ninguém quer esclarecer absolutamente nada. O pessoal quer ficar escondido sob a narrativa de que é perseguição política. A depender do que vai sair na colaboração premiada do Daniel Vorcaro, a nova colaboração premiada do Daniel Vorcaro, é bom que essa transparência da Prefeitura de São Paulo apareça logo, essa prestação de contas apareça logo, porque já sabemos que existe sim Dark Horse e toda a explicação da participação do Vorcaro no filme de Jair Bolsonaro. Então, muito certamente alguma coisa relativa a Jair Bolsonaro, dinheiro, valores, vai estar aí nessa colaboração premiada. Obviamente, a gente não sabe quem mais que foi envolvido vai estar na delação premiada, mas certamente tem muita gente com receio aí. Talvez seja esse o momento de prestar contas à população, de pegar o sistema dessa secretaria e trazer a transparência. Não tem aí, gente, um sistema de transparência de contas da secretaria? Não tem, Felipe? Deveria ter, né? Deveria ter. Até porque o princípio da transparência da publicidade, né, é um dos principais princípios da administração pública que está na Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição Federal. Né? Então, ou seja, a secretaria deveria, né, ter todos os gastos feitos e, mais do que todos os gastos realizados, deveria estar também os benefícios dos gastos realizados. E, pelo visto, ninguém quer prestar conta nenhuma à população. Aí que está a grande questão. Né? E aí, Neila, a grande confusão toda dessa questão do filme Dark Horse, da Prefeitura de São Paulo, é que ninguém tem uma explicação consistente sobre o assunto. Pelo contrário, as pessoas deixam aberta. Né? E aí a gente vem aqui falar sobre o assunto, aí o que eles falam de volta? Está perseguindo politicamente a minha prefeitura. Não, absolutamente não. Falta de explicação consistente, por isso que a imprensa indaga e questiona e pede esclarecimento claro sobre o assunto. Né? E ninguém quer dar, Nira. Você colocou uma situação que, no modo de ver, mostra como é simples a questão. Né? Se a secretaria teve orçamento usado, né, para implementar pontos de Wi-Fi na cidade e contratou uma empresa da produtora do filme, né, uma das sócias produtora do filme, né, basta verificar se foi efetivamente implementado ou não os pontos de Wi-Fi, né, ou se o dinheiro, de forma indireta, foi utilizado para pagar a produção do filme, né, mostrando claramente que o próprio prefeito de São Paulo tem algum tipo de ligação com essa celeuma, com esse problema, com esse escândalo, com a situação toda ridícula relacionada ao Banco Master, que se apropriou, infelizmente, do interesse público. Né? Então, basta eles esclarecerem. Mas ninguém quer esclarecer nada, Neila. O pessoal não quer esclarecer nada. Pelo contrário, as pessoas querem, infelizmente, fugir do assunto. Fugir do assunto. E foge do assunto com a máscara e com o argumento de estar sendo perseguido politicamente. Pelo amor de Deus, a população não vai cair mais nessa ladainha, nessa narrativa política que não tem sentido algum. É interessante porque a gente estava vendo cenas do trailer ali do filme Dark Horse, e é um filme que seria lançado neste ano com propósito eleitoral, claro, né? O filho do Jair Bolsonaro é candidato à presidência da República. Mas veja bem, com tantos problemas no filme, a gente não sabe nem se ele vai poder ser publicado, se ele vai poder ser transmitido aqui no Brasil nesse ano. Se eu não me engano, a produção pode me corrigir, eu não sei se é a Ancine, mas proibiu É isso, estão me dizendo que é isso mesmo. A Agência Reguladora de Cinema proibiu a distribuição do filme aqui no Brasil, então está tudo parado. Um filme que deveria ser distribuído, passado aqui no Brasil, visualizado pelos brasileiros aí num ano como estratégia eleitoral, claro, num ano de eleição, talvez nem seja visto, sequer seja visto, por conta de tantos problemas no seu financiamento, Felipe. Na base
do filme, no seu financiamento. Então a gente tem aí um envolvimento do Flávio enquanto pessoa, enquanto candidato à presidência da República, pré-candidato à presidência da República, cobrando dinheiro a Daniel Vorcaro. Aí temos o outro filho, Eduardo Bolsonaro, que apesar de hoje não ser mais deputado federal, é uma pessoa que tem aí a sua relevância, é quem está criando as chapas para o estado de São Paulo, acabou de indicar aí o nome do pré-candidato ao Senado aí pelo PL em São Paulo, então ainda é uma pessoa que tem muita relevância na política e dentro do Partido Liberal. Bolsonaro tem muita importância e relevância dentro do PL. O próprio Valdemar Costa Neto deixa isso claro, né, de que quem toma as decisões, quem bate de fato o martelo é o Jair Bolsonaro. Então a gente tem Flávio, temos Eduardo, temos o Mário Frias, que é um deputado extremamente ligado à família Bolsonaro, um deputado bolsonarista, que até agora não deu nenhuma explicação. E a situação do Mário Frias, ela só vem se agravando, porque você puxou o fio do novelo e aí sai um monte de coisa. Primeiro vem a explicação de que ele também não teria envolvimento nenhum com o filme, depois de que ele seria um dos produtores do filme, e depois que ele estaria envolvido na negociação financeira do filme, depois que ele teria viajado sem autorização da Câmara dos Deputados e que teria que responder e se justificar para o Supremo Tribunal Federal por conta dessa viagem, sem se explicar ao Congresso Nacional. Depois disso, puxando ainda mais o novelo, porque ele não deu uma primeira explicação, é claro que a imprensa vai atrás de mais, a imprensa conseguiu aí denúncia de rachadinha no gabinete dele. Então só piora. E todos eles muito envolvidos no caso Dark Horse. E agora a gente vê quem? A Prefeitura de São Paulo ligada ao mesmo caso. E aí a Go Up Entertainment, tem a Karina, que é a pessoa que é a dona, que é a sócia, enfim, da Go Up Entertainment, também muito ligada ao Mário Frias, ligada ao Eduardo Bolsonaro, todos eles estão muito entrelaçados. E temos o banqueiro golpista do lado, que é o Vorcaro. Então tem muita coisa aí para acontecer ao longo desse tempo. Talvez a gente nem veja esse filme, viu, Felipe? Não agora, não em ano eleitoral. Mas eu vou te falar uma coisa, né? Eu sou a favor de colocar esse filme e não proibir coisa nenhuma. Tem que colocar. Para que proibir, né? Aí a esquerda vai falar, poxa, propaganda antecipada, propaganda eleitoral. Mas vamos combinar, né? Que no Carnaval o Lula foi homenageado por uma escola de samba, né? A gente até conversou sobre esse assunto aqui no Metrópolis muitas vezes, né? E o TSE achou que estava ok. Né? Então o filme vai ter problema, né? Então não dá para a gente usar dois pesos e duas medidas relacionado a esse assunto. Eu acho que o Brasil deve ver esse filme sim, até de forma crítica. Né? Ver, será que valeu a pena ter feito esse filme por mais de 100 milhões de reais? Né? Esse filme foi mais caro do que várias produções de Oscar, várias produções que tiveram relevância cinematográfica. Né? Será que esse dinheiro realmente foi usado exclusivamente para fazer esse filme? Então, eu sou a favor, eu acredito muito na população, na sociedade, né? Eu não acho que a população, o povo brasileiro, ele é bobo, ele é trouxa, não. Então, ele tem que ver o filme, sim, do Jair Bolsonaro e tem que tirar a própria conclusão, né? Então, eu sou contra absolutamente a Ancine proibir, o Brasil proibir, o TSE proibir, ainda mais depois daquela palhaçada que foi feita em fevereiro, né? De ter liberado, né? Uma homenagem no ano eleitoral relacionado ao presidente Lula. Então tem que usar a mesma régua para tudo na minha vida. Então eu sou a favor de fato realizar esse assunto. Agora, Neira, o ponto que você colocou é fundamental. Toda essa questão do investimento no filme Dark Horse é tudo feito de forma obscura, né? É tudo feito de forma que não dá para a gente conseguir definitivamente traçar uma linha lógica, né? O Flávio Bolsonaro no começo negou ter recebido o dinheiro do Daniel Vorcaro. Aí depois ele voltou atrás e falou que recebeu o dinheiro para fazer o filme. Aí o Mário Frias, que é o produtor do filme, falou que o dinheiro nunca chegou nele. Aí depois o Mário Frias vira e fala que recebeu o dinheiro do Daniel Vorcaro, inclusive vazou áudio, né, do Mário Frias falando claramente, né, para o Daniel Vorcaro um agradecimento, né, relacionado ao investimento que ele fez no filme. Aí agora você vê a Prefeitura de São Paulo, né, colocando dinheiro na produtora de um filme para poder fazer investimento em pontos de Wi-Fi na cidade de São Paulo. Ou seja,
há uma áurea, né, há uma névoa de obscuridade e de problemas, né, relacionados a esse filme, e isso é muito porque ninguém consegue dar uma explicação palpável sobre o assunto. Então, tem muita ponta solta, tem muita coisas que não fecham, muita história que fica aberta. Né? Por isso que a gente se indaga, por isso que a gente questiona, por isso que a gente pede explicação. E eles, do outro lado, né, não conseguem explicar minimamente a questão relacionada a esse assunto. Né? Aí vem o Nunes, não tem que falar com o governador sobre a operação relacionada. Tem que falar sim, não com o governador, com a população. Tem que falar com a população. E ele não consegue falar para a população sobre o assunto, infelizmente, nele. Então você vê, por exemplo, que infelizmente está muito mal representado pela nossa classe política.